Muito bom dia, amados e amadas da sala 57. Um prazer muito grande estar com vocês. A graça de Deus, a unção do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus. Nós estaremos juntos hoje, quarta e sexta. Doutora Thalita, você é muito querida, viu? Sei o Jonas. Amamos vocês demais, viu? Trabalhar junto com vocês sempre foi uma bênção e uma inspiração. Louvado seja Deus. Aliás, as servas de Deus, né? Como a professora Marli, que deu a lição agora há pouco. Que bom ter as nossas amadas irmãs ativas, competentes, nos ajudando a liderar essa grande nave que é a Igreja de Deus, que um dia desses, não muito longe de hoje, essa nave vai pousar na Nova Jerusalém. Deus seja louvado, que o Espírito do Senhor esteja com essas amadas servas do Senhor. E todas vocês que estão aqui na sala 57, e com os homens também, é claro, não é? Bem, eu pretendo nestes 3 dias, conforme combinei com meu amigo e irmão, pastor Wagner, tratar sobre 3 dos ofícios do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é aquele que cuida da igreja. E ele tem diversos trabalhos, diversas atividades, diversas funções. E eu quero tratar sobre o Espírito Santo como nosso guia, o Espírito Santo como nosso confortador e o Espírito Santo como aquele que nos cela para a eternidade. Então, hoje nós vamos tratar sobre o Espírito Santo como nosso guia. Como disse a doutora Thalita, agorinha mesmo, eu estou tendo o privilégio de conduzir a Semana Santa aqui na igreja do Unasp Hortolândia, o antigo IASP. E nós estamos tratando sobre o que Jesus ensinou, o que ele ensinou com a sua vida e também com as suas palavras. Às vezes eu gosto de usar expressões simples para que todos possam entender, né? A Bíblia é a palavra de Deus, não resta dúvida nenhuma. Não que ela contenha a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é diferente. E Jesus também é a palavra de Deus, porque ele é o verbo de Deus, conforme João, no capítulo 1. Se Jesus é a palavra de Deus e se a Bíblia é a palavra de Deus então aquilo que Jesus falou e que está na Bíblia, parece-me que representa 2 vezes a palavra de Deus, porque é a palavra falando a palavra. Então, não que o que os outros ensinaram na Bíblia não seja importante, nada disso, tudo é importante, porque toda a Escritura é inspirada. Mas aquilo que o Senhor Jesus falou, para mim, pessoalmente, é claro, né? Tem uma força muito grande. No sábado, eu tratei sobre o que Jesus nos ensinou sobre a salvação. E muita gente tem dificuldade de entender o assunto da salvação, mesmo entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, porque a salvação é um dom da graça de Deus. Nós recebemos a salvação gratuitamente pela fé. A fé é a nossa parte, só que a nossa parte também é dada por Deus, porque é Deus quem nos dá a fé. Então, a salvação é um assunto que é da competência 100% de Deus. E ontem à noite eu tive o privilégio de tratar sobre adoração. Adoração verdadeira é quando no palco da vida só ficam 2 pessoas, Deus e você, eu e Deus. Quando estas 2 pessoas ficam frente a frente,
E nós vemos Deus de perto, nós vemos o Senhor de perto, o Espírito Santo nos mostrando Jesus, o Salvador e Senhor. Nós somos transformados. E aí acontece a verdadeira adoração. A adoração sem transformação não é adoração. A verdadeira Pastor, adoração é Pastor aquela Estina, que só transforma. só um minutinho. O som está bem baixinho e tem várias pessoas no YouTube pedindo se é possível aumentar um pouquinho o som. O senhor consegue aumentar um pouquinho o som, por favor? Eu posso tentar falar mais alto, é que eu estou sem o meu microfone aqui, porque eu tive que improvisar, porque eu estou no hotel. Sim, sim, sim. Inclusive, se vocês vissem aqui o meu escritório, eu estou sendo iluminado pela luz do meu celular. E eu posso tentar falar um pouquinho mais alto. Que tal agora? Um pouquinho mais alto para ajudar, porque Melhorou? melhorou um pouquinho. Vou acordar todos os vizinhos aqui, mas não faz mal. Vou falar mais alto um pouco, sem problema nenhum. Então, estou tendo o privilégio de estar aqui no NASP Hortolândia, como eu disse, né? Tratando sobre o que Jesus ensinou. E os ensinos de Jesus são maravilhosos, são espetaculares, né? Aqui na sala 57, a convite do meu amigo, o pastor Wagner, meu irmão querido, esse é um homem de Deus que precisa ser amado. Nem precisamos falar para ele, eu amo você, porque ele já sabe que é muito amado. Mas falem isso que é bom, viu? E nós vamos tratar sobre três coisas a respeito das funções, das atividades do Espírito Santo. Vamos tratar sobre o Espírito Santo como guia, o Espírito Santo como aquele que nos consola, que nos conforta, e vamos tratar sobre o Espírito Santo como aquele que nos sela para a eternidade. Algumas vezes nós temos dificuldades de entender certas coisas, e eu sou aquele pregador que gosta de falar da maneira mais simples possível, para que todos possam compreender. Então, por exemplo, como é que eu entendo, eu pessoalmente, né? Como Deus pode ser o Pai, como podemos ter Deus, o Filho, que é Jesus, e Deus, o Espírito Santo, que é o nosso guia, nosso consolador, aquele que nos cela. É muito simples. Quando, por exemplo, eu oro o Pai Nosso, isso serve para todas as denominações, né? Quando eu digo assim, Pai Nosso que estás nos céus, eu estou pensando em Deus, o Pai, o grande gestor do universo, né? Aquele que cuida de todas as coisas. Mas quando eu chamo Deus de Emanuel, e conforme a Bíblia diz que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, eu não estou pensando em Deus, o Pai. Eu estou pensando em Deus, o Filho. E quando eu falo de Deus, o nosso consolador, eu não estou falando nem de Deus o Pai, nem de Deus o Filho. Eu estou falando de Deus o Espírito Santo. E veja que estes três, não que um se transforme em outro. Por exemplo, não que Deus se transformou em Jesus para vir aqui e que Jesus se transformou no Espírito Santo. Não, são três pessoas. E de onde eu posso descobrir isso? Na Bíblia. Jesus falou assim para os discípulos: Eu rogarei ao Pai. Então, eu, uma pessoa, Jesus, rogarei ao Pai, outra pessoa, o Pai. E ele vos dará outro consolador, uma terceira pessoa. Aliás, esse outro aí, no grego, ele é traduzido como outro igual. Não é outro diferente, é outro igual. O Espírito Santo é o Deus que nos guia. Um dia desses, uma pessoa me perguntou assim: Pastor, quando nós formos para o céu, nós conheceremos Deus? Nós conheceremos Deus? E eu disse: Olha, eu posso citar de memória, assim, pelo menos duas passagens que podem lhe ajudar. Era uma senhora, uma irmã querida, né? A nossa comunidade
que é a comunidade adventista, mas ela é agregada por tanta gente de outras comunidades. E eu louvo a Deus porque as pessoas que nos seguem, elas nos seguem porque elas querem aprender de Deus. E aí eu disse, olha, a Bíblia em 1 João, no capítulo 3 e no verso 2, ela diz, primeiro, ela nos chama de amados, e diz assim, ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser, mas quando isso se manifestar, nós saberemos como Deus é, porque haveremos de vê-lo como ele é, ver a Deus. E outra coisa, o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e no verso 8, ele disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vamos ver Deus na sua totalidade. Hoje, nós podemos ver como por um espelho, por imagens, como se fossem fotografias, como se fossem desenhos. Mas, quando formos para a eternidade, nós haveremos de ver Deus em sua totalidade. Agora, nós queremos falar sobre o Deus Espírito Santo como nosso guia. Eu quero começar contando uma história, porque quem guia o pastor é o Espírito Santo. Quem guia os membros da igreja, homens e mulheres, jovens e crianças, é o Espírito Santo. Não é uma outra coisa. E se nós estamos conectados com Deus, se nós estamos na videira que é Jesus, o nosso guia é o Deus Espírito Santo. Eu tenho a bênção de Deus de ter na memória alguns sermões. E eu poderia, por exemplo, sem ter mesmo uma Bíblia na mão, ou sem ter mesmo um equipamento ou qualquer coisa, pregar alguns sermões inteirinhos de cor, sem me preocupar com papel, com nada. E Deus me deu essa bênção. E eu louvo a Deus porque eu gosto de dizer que eu sou menos que a metade de um grão de areia. Mas Deus é grande, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E eu consigo pregar alguns sermões, talvez 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 100, sem que tenha necessidade de ter alguma coisa na mão. Mas um dia, um sábado, eu estava numa igreja, a igreja do Jardim Tremembé, e eu ia pregar sobre o sábado. E eu tenho o hábito sempre de orar bastante e pedir que Deus me diga o que é para fazer. Muitas vezes eu já mudei o sermão. Assentado ali, pronto para me levantar para pregar, e Deus falou assim: prega tal coisa. E eu obedeço, porque uma das coisas importantes da nossa vida aqui é nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando nós nos desviarmos para um lado ou para o outro, direita ou esquerda, os nossos ouvidos ouvem bem aqui atrás uma voz falando: ó, o caminho é esse. E como é bom quando a gente pode ouvir o Espírito falando e a gente pode obedecer, né? E eu disse assim: Senhor, eu vou trocar o sermão. E por que eu vou trocar o sermão? Porque entrou na igreja um rapaz, e esse rapaz tinha o cabelo todo espetado para cima, assim, aquele penteado que passa gel e fica tudo durinho para cima. Tinha várias tatuagens, e como era a primeira vez que aquele moço entrava na igreja, era um jovem forte, assim, acho que fazia academia, eu pensei, não vou pregar sobre o sábado, porque a primeira vez que ele vem na igreja já vai ouvir sobre o sábado. E eu tentei lembrar um sermão, outro sermão, outro sermão, não consegui lembrar um sermão sequer, dos vários que eu tenho na cabeça. E eu disse: Senhor, então é para pregar sobre o sábado mesmo? E o Senhor disse: é para pregar sobre o sábado. E eu preguei. Quando terminou o sermão, o Mauro, o jovem, o nome dele, Mauro, ele me cumprimentou e ele falou assim: hoje eu achei a minha igreja. E eu disse: como assim, meu filho? Ele falou: quando eu era menino de rua, eu passei 10 dias na casa de uma família judia.
E eles guardaram um sábado, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu já andei por várias igrejas aí, procurando uma igreja que ensine sobre o sábado. E o Senhor nos ensinou tão bem, e eu vou ficar aqui. E eu tive a alegria de batizar aquele moço, o Mauro. Ele hoje é um membro fiel de umas igrejas da grande São Paulo. Quem é que me fez pregar aquilo que eu não queria pregar? Foi o Espírito Santo, que é aquele que nos guia. O Espírito Santo, gente, a pessoa do Espírito Santo, é aquele que promove o nosso crescimento espiritual. É aquele que garante que nós estejamos vivos, ligados à videira, como ramos produtivos. Quando Jesus disse em João, capítulo 15, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu neles dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando uma grande verdade. Mas quem é que faz com que nós permaneçamos ligados à videira? Jesus é quem o Espírito Santo é quem nos faz ficar ligados a Jesus. E ele está aqui conosco para cumprir alguns propósitos. Eu vou mencionar alguns. Se você quiser anotar, pode anotar, mas eu também posso passar o meu script aí para o pastor Wagner, para ele compartilhar com vocês depois, ou para algum dos moderadores. Primeiro, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Quem é que é responsável por consolar as pessoas? É o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, ele nos consola quando nós estamos em aflição, quando nós perdemos alguém. Então, quando nós vamos por exemplo, quando nós vamos a um funeral, veja que eu vou explicar de maneira simples, ok? E nós falamos assim, olha, que Deus conforte você, que Deus conforte toda a família. Quem que é que nos conforta? É o Espírito Santo. Esse é o assunto de amanhã, ok? Uma outra atividade do Espírito Santo é revelar Jesus a nós. Porque, por exemplo, se nós lemos a Bíblia, mas nós não temos a unção do Espírito Santo, nós não vamos entender a Bíblia. Nós não vamos entender que Jesus é o centro de todas as coisas que estão na Bíblia. O Espírito Santo é aquele que nos revela Jesus, e ele nos mostra Jesus de um jeito incrível, que não tem jeito de a gente se desviar, porque Jesus é o centro das Escrituras. Ele é o centro do plano da redenção. Ele é o centro da salvação. Uma missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Eu falei ontem à noite na igreja que todos nós somos pecadores, e aquele que não se acha pecador é o pior de todos. Porque quando o Espírito de Deus faz com que reconheçamos que somos pecadores, nós buscamos solução. E a solução é Cristo Jesus. Lembram da experiência de Isaías, naquela visão do capítulo 6? Quando ele viu a presença do Senhor, Deus, Jesus, o Espírito Santo, o Senhor no trono, ele falou assim: ai de mim, eu sou um pecador. Naquela hora o anjo o tocou com uma brasa. Espírito Santo é que nos convence. O Espírito Santo é o que nos guia em toda a verdade. Esse é o assunto de hoje. Eu não tenho tempo de falar sobre todos os temas, mas eu estou mencionando algumas das especificações, alguns dos trabalhos, algumas das atividades. Ele nos guia em toda a verdade. Uma outra coisa, ele cuida da igreja de Deus na terra, distribuindo dons, manifestando-se. E, por último, ele sela os filhos e as filhas de Deus para o dia da redenção.
Nós somos selados. Esse é o assunto da sexta-feira. Quando nós temos uma... Hoje já é bem diferente, mas há alguns anos, quando se colocava uma carta no correio, ao colocar o selo na carta, significava que aquela carta estava pronta para ir. Quando o Espírito de Deus nos sela, significa que nós estamos prontos para a eternidade. Uma carta selada significava que não podia pôr mais nada dentro, ela estava fechada. Então, vejam, quando o Espírito de Deus nos sela, nós estamos fechados, prontos para irmos para a eternidade. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto do Espírito Santo como nosso guia? A Bíblia diz, eu vou pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aqui. João capítulo 16, verso de número 13. A Bíblia diz aqui de um modo assim tão bonito que o Espírito de Deus é aquele que nos guia em todas as coisas. Ele nos guia em toda a verdade. Não é num pouquinho de verdade, não é numa parte da verdade, mas é em toda a verdade. Veja que coisa linda. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que haverão de vir. Primeiro, quem é esse Espírito? É o Espírito da verdade. Veja que conexão interessante. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, a Bíblia diz que é o Espírito da verdade. Nós entendemos que Deus, a Bíblia diz que Deus é a verdade. Então, vejam, quando a Bíblia fala de Deus, fala de Jesus e fala do Espírito Santo, a Bíblia usa a expressão verdade. Agora, qual é essa missão, que é o assunto de hoje? Qual é a missão do Espírito Santo em nos guiar? Ele nos guia em toda a verdade. Não é numa parte. No mundo de hoje, muitos cristãos têm uma parte da verdade, mas não têm a verdade total. Então, vejam, será que é o Espírito Santo que está guiando esses cristãos? Fica aqui um ponto de interrogação que eu não vou responder, porque essa é uma pergunta para reflexão. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo guia em toda a verdade. E por que que ele guia em toda a verdade? Porque se a gente não usar toda a verdade, a gente pode ter alguma coisa misturada com isso. E algo misturado com a verdade pode ser uma mentira, pode ser alguma coisa falsa. Mas qual é a ideia de guiar em toda a verdade? É permitir que o crente conheça a vontade de Deus por completo. No mundo de hoje, as pessoas gostam de pegar as coisas por partes, vocês sabem disso, né? Então, por exemplo, muita gente só aceita o Novo Testamento, não aceita o Antigo Testamento. Estas mesmas pessoas, elas nem sabem, não têm a mínima ideia de que aceitar só o Novo Testamento, a Bíblia perde todo o significado, porque o Novo Testamento é uma colcha de retalhos do Antigo Testamento. Como é que vão explicar o cumprimento das profecias daqueles profetas que falaram de Jesus? Outra coisa, muita gente usa Romanos 8, 28 e diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo acha que ama a Deus, mas o verso não para aí. A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Quer dizer, tem que amar a Deus,
mas tem que viver de acordo com o propósito de Deus. E no Salmo 139, a Bíblia diz que Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias e detalhou cada um deles. O Espírito Santo quer nos guiar, mas ele quer nos guiar em toda a verdade e não num pedaço da verdade. Quando nós temos que ir para alguma cidade, para alguma estrada, para alguma viagem, nós não podemos ir só até a metade do caminho, porque se formos só até a metade do caminho, nós não chegaremos. Uma pessoa que sai, por exemplo, lá do interior de São Paulo, com destino à capital de São Paulo, se ele vier de carro e ele parar, por exemplo, ali por São Carlos, se ele estiver no fundão do interior, ele não chegou em São Paulo. Se ele parar em Campinas, ele não chegou em São Paulo. Nós temos que percorrer todo o caminho. E o Espírito Santo é aquele que veio para nos guiar em toda a verdade, porque ele não fala de si mesmo. A Bíblia diz que ele fala aquilo que escutou, aquilo que ele ouviu, e também ele fala aquilo que vai acontecer. Então, quando nós falamos em escatologia, é por isso que as pessoas não entendem sobre a proximidade da volta de Jesus. É o Espírito de Deus que nos faz entender que nós estamos pertinho da volta de Jesus, porque ele anuncia as coisas que haverão de vir. E mais, ele glorifica o Senhor Jesus. Ele glorifica o Senhor Jesus. Qualquer espírito que não glorifique o Senhor Jesus não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo guia em toda a verdade, ele fala das coisas de Deus e ele glorifica o Senhor Jesus. O centro do plano da redenção não é o Espírito Santo. O centro do plano da redenção é o Senhor Jesus. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele ilumina a cruz. Acho que eu nunca falei essa frase. O Espírito Santo ilumina a cruz para que a gente possa vê-la e entendê-la. E em João 14, 26, o Senhor Jesus falou assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos ensina, ele é o guia, é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Agora, a gente só pode lembrar daquilo que já viu pelo menos uma vez, porque aquilo que nunca viu não pode ser lembrado. Então, é importante nós estudarmos a palavra de Deus, é importante nós estudarmos a Bíblia, porque quando nós precisarmos dela, o Espírito Santo nos fará lembrar. Um dia desses, alguém me falou assim: como é que nós vamos passar a eternidade no céu? A gente vai ficar tocando harpa numa nuvem? Eu falei, nós vamos passar a eternidade no céu do jeito que nós passamos os nossos momentos com Deus, conversando com Ele, tendo a alegria da presença dEle. E Paulo fala que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou o pensamento do homem, Deus tem preparado. Então, tem muita coisa para a gente ver na eternidade. Não vai ter tempo para a gente ficar cansado, não vai ter tempo para ter nostalgia, nem para a gente falar assim, estou entediado. Eu penso que em cada momento nós descobriremos coisas novas que farão com que o nosso espírito se expanda. Então, por exemplo, eu posso ilustrar como quando você leva uma criança num parque, por exemplo. E eu penso que todos vocês já tiveram essa experiência ou já viram isto, né? Você leva uma criança no parque, ela fica encantada com uma coisa, mas quando termina
aquele episódio, aquele momento, ela já se encanta com outra coisa, e se encanta com outra coisa, e vai se encantando. A eternidade será um momento de encantamento, como se nós fôssemos uma criança num parque de diversões, mas muito mais do que isso. O Espírito Santo nos guia, e ele nos guia em tudo, em toda a verdade. Uma coisa para jovens que estão aqui na sala 57. O Espírito Santo nos guia até ao escolher um companheiro, uma companheira para a vida. Ele nos guia quando nós precisamos escolher uma profissão para a nossa vida. Aliás, existem 3 coisas nessa existência terrena que não podem passar em branco. É a escolha do Deus a quem nós servimos, a escolha da pessoa com quem vamos compartilhar a nossa vida e a escolha do trabalho que vamos desenvolver enquanto estivermos aqui. Estas coisas, elas fazem parte de um todo. E quando estas coisas, elas são conexas, elas funcionam bem, nós somos felizes. Quando uma delas não funciona bem, nós temos dificuldades. E todas estas coisas, quando elas são guiadas pelo Espírito Santo, quando elas são guiadas pelo Espírito de Deus, elas nos tornam felizes. O Espírito de Deus é aquele que nos dá poder. Essa guia divina é uma guia de poder. E Jesus prometeu isso. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Está em Atos 1, capítulo 1, verso 8. Para sermos testemunhas, nós precisamos receber o poder, a guia do Espírito Santo. É ele quem nos capacita. Muitas vezes, eu vou dizer uma coisa aqui assim muito singela, muitas vezes nós nos esforçamos para sermos bons, não é? Às vezes nos esforçamos para sermos melhores do que somos. Olha, isso daí é como dar murro em ponta de faca, sabe? Não adianta nós lutarmos para sermos bons. Nós temos que lutarmos para estarmos em conexão com o Deus Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito. É amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e tantas outras informações mais. Elas só são concedidas a nós através do Deus Espírito Santo. Qual é a nossa luta aqui? A nossa luta aqui não é para sermos diferentes. A nossa luta aqui não é para sermos melhores do que os outros. A nossa luta aqui é para estarmos em conexão com o Espírito Santo. Todas as outras coisas, elas vão acontecer automaticamente. E há aqui uma conexão com aquilo que Jesus falou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que deve ser a nossa atitude? Eu não estou dizendo que não devemos ser bons. Nós devemos ser bons, muito bons. Mas a nossa atitude, ela deve ser estarmos em conexão com Deus, conexão com o Espírito Santo. E quando isso acontece, todas as coisas, elas vão entrar no seu circuito correto. E então as coisas vão acontecer naturalmente. E Jesus falou assim: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Nós podemos fazer as coisas se estivermos no Espírito. E a Bíblia tem algumas expressões que elas são muito interessantes. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, em Deus, em Jesus,
no Espírito Santo. A Bíblia está falando de relacionamento. E se nós estivermos num relacionamento estreito com o Deus Espírito Santo, as coisas vão acontecer na nossa vida com tranquilidade. Eu tenho tido algumas bênçãos. Às vezes até eu tenho certa dificuldade em contar as coisas boas que acontecem. Por quê? Porque elas não acontecem para todo mundo. E às vezes alguém pode se sentir incomodado. Mas eu sou alguém que tem que testemunhar. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e eu vi. Paulo falava, ai de mim se eu não pregar. Eu não posso deixar de contar as coisas. Deus é muito bom. E eu tenho entendido assim que, para algumas pessoas, parece que ele é melhor ainda, mas não é. É porque estas pessoas estão abertas para ver, para entender. Deus derrama suas bênçãos, mas muita gente nem percebe. Eu me lembro de uma experiência, eu vou contar isso para terminar. Eu estava numa cidade das Alagoas, pregando, e eu estava fazendo um final de semana. E num momento eu estava falando sobre aquela mulher que tinha hemorragia, e ela foi curada com um toque na veste do Senhor Jesus. E eu levei comigo um talite, que é uma vestimenta que os líderes religiosos do Oriente Próximo usam, lá, especialmente lá em Jerusalém, em Israel. E eu levei aquilo comigo para mostrar que a mulher tocou em alguma parte da veste de Jesus. E quando eu estava fazendo o apelo, eu chamei um moço à frente e eu coloquei o talite sobre ele, para que as pessoas pudessem se aproximar. Eu expliquei com toda clareza que aquilo lá não era não tinha poder nenhum naquela roupa, mas para elas se aproximarem, porque aquele Jesus que a mulher tocou, ele estava ali conosco, né? E eu creio nisso até hoje, que Jesus está conosco. E coloquei o talite sobre o moço e ele começou a tremer, transpirar, e eu fiquei preocupado, achei até que ele fosse desmaiar, por exemplo, né? E eu me aproximei, fiquei perto dele, embora seja um moço mais alto do que eu, mas eu pensei, se tiver qualquer problema, eu dou um suporte aqui, né? Mas não era. A hora que eu terminei a oração, eu não conhecia aquele moço, ele falou assim, eu fui curado. E eu levei um choque assim, né? Eu disse, como assim? Ele disse, não, eu fui curado. E eu disse, você foi curado do quê? Ele falou, eu fui curado, eu tinha um problema, e eu fui curado de câncer. E aí ele me contou a história. Ele fazia um tratamento em São Paulo, veja, das Alagoas vinha a São Paulo para se tratar, no Albert Einstein, que é uma referência em todo o Brasil, né? Ah, falou, eu tinha um câncer, eu tenho ido ao Einstein, assim, frequentemente, mas eu fui curado, pastor. Eu fui curado. Eu disse, glória a Deus, né? E ele foi curado mesmo, porque veio a pandemia, ele não pôde ir até o Einstein, porque não tinha nem como descer de lá de cima para cá, para São Paulo. E, passada a pandemia, ele voltou ao Einstein, fez todos os exames, e os médicos disseram, oh, nós vamos ter que refazer os exames. E refizeram os exames, e o médico disse, você está limpo. E ele me convidou para ir à casa dele. Ele disse, pastor, queria que o senhor orasse, já que eu fui curado, eu gostaria de ter um filho com a minha esposa. E como o câncer dele era na região genital, eu disse, Deus vai ter que fazer um milagre muito maior do que o normal, né? E falei, eu posso orar, mas esse negócio aí não depende de mim, não. Isso aí depende de Deus. Deus é quem tem todo o poder na mão. Eu creio plenamente que Deus pode fazer qualquer coisa.
Inclusive, a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E eu fui, orei, Deus abençoou aquele casal. E eles têm um filho lindo, Marquinhos. Quando o menino fez 1 ano, eles mandaram passagem de avião, Mari e eu fomos lá para participar da cerimônia do aniversário de 1 ano e aproveitamos para fazer a dedicação a Deus do menino. Eu fico olhando assim para aquela cena e eu fico pensando assim, como que Deus me mandou chamar aquele moço à frente para colocar sobre ele uma vestimenta que não tem poder nenhum em si. Mas por que que eu chamei aquele no meio de mais de 300 pessoas? Sabe por quê? Porque quem guia é o Espírito Santo. Talvez se tivesse chamado outra pessoa, poderia ter acontecido uma outra coisa, um outro milagre, é claro, mas não teria essa história para contar para vocês. Esse moço é de uma família rica. Eles ajudam a construir igrejas e eles já participaram da ajuda para construir mais de 100 igrejas. O Espírito de Deus nos guia de um jeito que nós não entendemos, mas nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E quer saber como é que a gente consegue essa sensibilidade? Essa sensibilidade a gente não compra no mercado, não compra no Carrefour, não compra na loja, não compra no shopping. Essa sensibilidade a gente alcança quando toma tempo para ficar com Deus, em oração, estudando a Bíblia. Quando a gente passa tempo com a congregação do povo de Deus, adorando ao Senhor. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, que nós pedimos a unção do Deus Espírito Santo, que nós pedimos o batismo diário do Espírito Santo, que nós pedimos para que o Espírito Santo nos lave no sangue do Cordeiro. Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos afinando o nosso relacionamento. E aí acontece essa sintonia fina, que o Espírito fala e nós escutamos. Ele fala e nós entendemos. Amados irmãos, amadas irmãs, o Espírito de Deus precisa nos falar. Porque se ele não nos falar para nos guiar, nós não vamos entender que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo aqui. Nós não vamos entender quais são as coisas importantes que devemos fazer. Nós vamos gastar o nosso tempo fazendo coisas que achamos que são importantes, mas que não são. Quem é que vai fazer isso? É o Deus Espírito Santo nos guiando nas pequenas e nas grandes coisas da vida. E quando isso acontece, nós temos alegria. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, há alegria para aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus está nos guiando. Eu gosto de dizer, e vou falar uma coisa aqui que eu acho que você vai apreciar. Eu gosto de dizer que Deus abençoa todas as pessoas. Por que que eu gosto de dizer isso? Porque Jesus falou, está escrito em Mateus, que Deus dá o sol e a chuva para bons e maus, para justos e ímpios. Sol e chuva. Todos nós precisamos de sol e chuva. A natureza precisa de sol e chuva. Deus dá essa bênção, que seria uma bênção comum para todos. Mas tem uma bênção que não é para todos. Vai além do sol e da chuva. Essa bênção é para você. E qual é a bênção? A bênção é a de ficar na sombra de Deus. Enquanto o sol e a chuva, a Bíblia diz que é para todo mundo,
A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Para quem vive num país onde o calor é extremo, uma sombra faz muito sentido. Para mim, que vivo lá no Canadá, no frio, que às vezes dá 50 graus negativo, sombra não quer dizer quase nada. Mas você entende muito bem o que eu estou falando. Como é delicioso, num dia de calor, você sentar debaixo de uma grande árvore frondosa, a sombra refrescante, sol e chuva para todo mundo. Mas habitar na sombra de Deus é só para aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Agora há pouco eu recebi uma mensagem carinhosa do meu amigo Alexandre, pastor Alexandre. Na sombra, né, pastor? Esteja na sombra de Deus. Amados irmãos, eu concluo hoje dizendo o seguinte: amados irmãos, amadas irmãs, precisamos habitar na sombra de Deus. Água fresca, na sombra de Deus. Alimento, na sombra de Deus. Vida espiritual, na sombra de Deus. Vida eterna, na sombra de Deus. Prontos para a volta de Jesus, na sombra de Deus. Como? O Espírito Santo na nossa vida. Sem o batismo diário do Espírito Santo, nunca estaremos à sombra do Onipotente. Deus abençoe vocês, com todo o carinho do meu coração. Deus nos abençoe a todos. E permitamos que no dia de hoje o Espírito de Deus nos guie em pequenas ou grandes decisões, em pequenas ou grandes atividades. O importante é que Ele nos guie, porque se Ele está nos guiando, nós chegaremos à eternidade, nos assentaremos à mesa com Deus na ceia das bodas do Cordeiro. Vamos orar, querido Deus, nosso Pai. Hoje, só hoje, por hoje, nós queremos pedir a unção do Teu Espírito, o batismo do Teu Espírito para o dia de hoje, a guia do Teu Espírito para o dia de hoje. Espírito Santo, toma conta da nossa vida no dia de hoje. Guia-nos pelos caminhos eternos. Mostre-nos o Senhor Jesus como o centro da nossa salvação. Faça com que nos apaixonemos pelo Senhor Jesus e vivamos o dia de hoje em plena, intensa, completa comunhão e que o inimigo fique bem longe de nós e que as coisas deste mundo aqui não nos chamem a atenção, mas que a nossa atenção esteja hoje voltada completamente para o reino de Deus e para a segunda vinda de Cristo. Nós queremos entregar nossa vida nas tuas mãos, teus cuidados. Usa-nos como instrumentos teus, para que outras pessoas alcancem a salvação. E que possamos, no dia de hoje, só hoje, manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvado seja o Senhor. A nossa prece é movida pelo Espírito Santo, dirigida ao Deus Pai, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Amém, pastor Estina. Para o Senhor é